Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Então veja, a irmã Socorro está falando sobre o pecado da idolatria. De Gênesis a Apocalipse, o pecado da idolatria. Quando Deus chamou Abraão, ele fez promessas. A Bíblia diz que já naquele tempo, nos dias de Abraão, aqueles povos ali eram idólatras, adoravam outros deuses e os serviam, invocando. Aí Deus aparece a Abraão com 75 anos de idade. Ele faz promessas. Ele aparece a Abraão após o dilúvio. Então, aí Abraão começa a invocá-lo. E aí, dá-se os registros, a gente observa o relacionamento entre o homem, a mulher, o casal e o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra e do mar. Os livramentos que ele deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a própria Sara, sua esposa, porque eles já viviam ali tempos difíceis. Eles tinham os egípcios que não tinham temor a Deus. Então, o pecado da idolatria, quando Deus levanta Moisés, um profeta poderoso na terra, e liberta o povo dele da escravidão de Faraó com sinais e prodígios, e leva para o deserto. E o pecado da idolatria terrível que aquele povo, os judeus, os hebreus, descendência de Abraão, filhos de Deus, o povo de Deus peca. Comete o pecado terrível de adorar o bezerro de ouro. O pecado do israelita e a ira do Deus Todo-Poderoso. Se Moisés, como eu já disse, não intercedesse, Deus... Então, nos últimos... Deus manda nós nos arrependermos da idolatria, adorar estátua, imagem. E a gente observa que muitos adoram, não só imagens, pessoas, homens, mulheres, o amor ao dinheiro, o amor aos bens, amor às coisas terrenas. E o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o pecado da idolatria, a Bíblia registra que os judeus pecaram. Pecaram, os israelitas, o povo de Deus cometeram o pecado da idolatria, a apostasia dos judeus. Eles adoravam a rainha dos céus. E eles, os judeus, os descendentes de Abraão, esqueceram do Deus de Abraão. Deus vive por muito tempo, enganados pela serpente. E aí Deus levanta Jeremias para trazer o juízo por causa do pecado da idolatria. Deus entrega o seu povo na mão do rei da Babilônia. Por muito tempo, 70 anos. Então, como é muito triste
a gente vê dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus, que vai de Gênesis a Apocalipse, com certeza aquele povo de Noé ali, que morreram afogados pelo dilúvio, eles eram idólatras, eles também adoravam imagem. E só Noé adorava o verdadeiro Deus. Só Noé e mais ninguém. E os outros, a multidão, adorava os demônios e o diabo. De Gênesis a Apocalipse a gente vê o pecado da idolatria. Dentro do povo de Deus. E se levantou falsos profetas, mentiras e mais mentiras. Como é triste nós habitarmos nesta terra. É muito triste, eu falo essas coisas com uma tristeza no coração de ver os próprios judeus que adoraram o bezerro de ouro. Pecaram. E a Bíblia diz que os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Não vão entrar no reino. E é esse pecado tão profundo da idolatria que no fim dos tempos vai vir como dilúvio. O próprio Deus permitirá. Vai ser terrível, porque os que adoram o verdadeiro Deus serão degolados. Preferiram serem degolados antes a se prostrar a uma imagem. Então, o pecado da idolatria, o pecado da idolatria estará no seu mais alto grau de atividade, a mentira. É muito triste você viver 60, 70, 80 anos na terra e você não adorar o verdadeiro Deus. Você adora imagens. Você não adora, você não conhece o verdadeiro Deus. Quem que nos criou, quem nos formou. Por que ele deve ser adorado? Porque ele disse para Belsazar, filho do rei da Babilônia, quando ele pegou os utensílios lá e fez uma festa pagã, e trouxe lá as mulheres pagãs, fez uma festa, comeu e bebeu, se divertiu, comendo e bebendo, nos utensílios sagrados, sem temor algum. E o Daniel, Deus escreveu lá na parede, Daniel interpretou. E ele morreu naquela mesma noite. Pesado, forte na balança. E te foi encontrado em falta. Dividido foi o teu reino. Porque tu não deste glória a Deus, ainda que tu soubesse de todas as coisas que ele tem feito. E a nossa vida está na mão dele. E ele morreu naquela mesma noite. Porque ele pecou, o pecado da idolatria foi terrível, que ele fez uma festa pagã e deu louvores a outros deuses. O pecado de dar louvores a outros deuses, louvores, tá aí os parentins, adora aqueles deuses ali, a própria serpente, esses carnavais, os santos, adoração. Então a terra toda está contaminada de idolatria. Mas mesmo dentro dessa idolatria toda,
É o mundo todo adorando imagem. O Deus verdadeiro. E o pecado pior dos judeus, o pior pecado dos judeus da idolatria foi eles não crerem, incrédulos, não crerem que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. E mataram. Por isso que vai ser derramada a ira de Deus, porque eles matam os profetas de Deus, os verdadeiros profetas. Deus enviou os seus profetas para dizer: te converte ao Senhor teu Deus, para de adorar a imagem. E eles, em vez de se converterem, eles matam. Mataram Jesus, mataram João Batista, mataram Zacarias, mataram e ainda matam, porque lá no 5º ou 6º selo, se abriu o selo e viu as almas dos que foram mortos por amor a Deus e a sua palavra, por amar ao verdadeiro Deus, por não serem idólatras. Eles não eram idólatras, eles adoravam o verdadeiro Deus e a sua palavra e davam testemunho disso. E por causa dessa adoração, eles foram mortos. E suas almas estão debaixo do altar. O selo foi aberto. E eles dizem: até quando, ó dominador, tu não julgas e vingas o nosso sangue dos que moram na terra? Porque eles são idólatras. E o pior, eles são idólatras e eles, em vez de dar glória ao Criador, eles não dão glória ao Criador. E esse pecado começa desde o início da Bíblia e vai até no livro do Apocalipse. O pecado da idolatria. Você é idólatra. Deus sabe quem são os idólatras. Se eu sou idólatra, eu não sei se eu sou idólatra. Só Deus é que sabe. Eu sei que é muito profundo isso. Você sem adorar cantores, que é autógrafo de jogadores. Tudo isso é idolatria. Os verdadeiros adoradores, Jó, que adorou a Deus, mesmo naquela adversidade, ele adorou a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Mesmo diante daquela grande tribulação que ele passou, ele adorou o seu Deus. Outra adoração verdadeira é daqueles 3 amigos de Daniel, que quando Nabucodonosor fez a estátua de ouro e mandou que todos ouviam o som das flautas, prostrasse, ouvisse e adorasse a estátua que ele tinha feito. E aqueles 3 amigos judeus disseram para ele que não iam adorar, não ia se prostrar. Então a Bíblia fala da verdadeira adoração. Homens que preferiram morrer, mas dizer: não, eu não me prostro à tua imagem. Ainda que ele não me ajude. Os 3 amigos disseram para o rei: ainda que esse Deus dos hebreus, dos judeus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que nós sabemos quem ele é, ainda que ele não venha nos socorrer e nos ajudar, tu fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar e adorar os teus deuses. Aí está a verdadeira adoração. Se fosse um outro, rapidinho dobrava o joelho e adorava. Se fosse uma falsa adoração, será que eu diante de uma prova dessa, eu esqueceria de imediato de adorar o Deus verdadeiro? Eu não sei, só Deus é quem sabe. Mas a Bíblia nos mostra a verdadeira adoração.
E eles foram lançados na fornalha de fogo. Os três foram lançados. E o verdadeiro Deus na qual eles adoravam e serviam os livrou de serem queimados, cozidos vivos. Porque pela ciência, pela lógica, eles iam ser cozidos vivos. Pela nossa consciência, foi um milagre eles terem sido escapados daquela realidade terrível de ter lançado. Mas eles preferiram serem cozidos vivos do que negar o Deus Todo-Poderoso e adorar e se prostrar. Essa é a verdadeira adoração que nos é revelada na Bíblia. Que adoração verdadeira. E aí o rei viu o milagre, que já não eram mais os três, eram 4. Um anjo que domina o fogo. Esses 3 amigos, eles adoravam, eles sabiam quem era Deus. Eles amavam o verdadeiro. Daniel também adorava, Isaías adorava. Todos os profetas, Jeremias, Josué, Abraão, eles adoravam o verdadeiro Deus. Os apóstolos, a igreja primitiva, adorava o verdadeiro Deus. É isso que Deus quer, a verdadeira adoração. Eu fico pensando, imaginando como que Deus não se alegrou lá no céu, vendo a verdadeira adoração fluindo dos corações daqueles judeus que estavam cativos em Babilônia, Sadraque, Mesaque. O quanto Deus não ficou alegre ver 3 judeus cativos em Babilônia que me adoram. Falaram para o rei e disse: sabes tu, ó rei, e nós não vamos adorar os teus deuses. Nós não vamos mostrar o quanto esse Deus, o verdadeiro. Então a Bíblia conta para nós as histórias dos verdadeiros adoradores, não só dos falsos, os idólatras, que deixaram o coração de Deus irado, a ponto de eles matarem, entregarem para os seus nas mãos dos seus adversários, inimigos. E Deus se alegrou tanto com o que eles fizeram na Babilônia, na cidade idólatra, que Deus enviou um anjo. Tamanha foi a verdadeira adoração. E Jó? Então Samuel, os verdadeiros adoradores. Então esse mundo, ele não tem desculpa. Esse povo, essas criaturas, esses mortais, eles sabem da verdadeira adoração e da falsa adoração. Não tem desculpa diante do Criador do céu. Eu não tenho desculpa. Agora, se eu sou uma falsa adoradora ou uma verdadeira, só Deus é quem sabe. Porque é muito fácil nós falarmos, mas na hora dessa adversidade, na hora do confronto, na hora do vamos ver, aí eu quero ver. Mas no livro do Apocalipse nos mostra também que diante daquela imagem da besta, os verdadeiros adoradores que vão dizer para o rei da Babilônia, pode nos degolar, ó rei da Babilônia, porque nós não vamos. É Sadraque, Mesaque e Abednego, se repetindo a história. Nós não vamos pôr a tua marca na testa e nem na mão. Pode nos degolar. E eles vão ser degolados. Deus não vai enviar um anjo para livrá-los.
Essa é a verdadeira adoração. E são esses que Deus toca o coração de Deus. Tanto é que eles vão ressuscitar e vão reinar 1000 anos com Jesus Cristo no milênio. Então a Bíblia nos mostra os verdadeiros adoradores que adoraram o Criador dos céus e da terra em espírito e em verdade. Davi, verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Servia. E eu quero sim adorar o verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus. Amar esse Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego. Como o próprio Daniel. O próprio Abraão. Mulheres. Ana adorou o verdadeiro. Esther. A outra lá, Sara. Tantas mulheres que adoraram o verdadeiro Deus. Nomes que estão escritos no livro da vida. E estão no céu de glória. Então a história da imagem vai se repetir. Mas os verdadeiros adoradores vão se manifestar. Ali haverá separação entre a verdadeira igreja, a verdadeira adoração e a falsa adoração e a falsa igreja, que vai se encovardar diante da idolatria do rei da Babilônia, que vai ressurgir das cinzas com todo o poder, porque já é o final dos tempos, já é o fim, a ira de Deus. Vai selar os seus bezerros, vai colocar o número, a marca da besta, vai colocar o número dele, selar. É dele, então eu vou selar. É meu, então eu vou selar. Eu vou colocar o número. É meu, é mercadoria minha, são os meus ovelhas, são meus, então eu vou marcar todos eles. Veja que o diabo, ele quer essa adoração também. Então, para esse Deus maravilhoso, digno de receber honra e glórias e louvores, porque Ele é o verdadeiro Deus. Porque a minha vida está na mão dele. Como Daniel falou para Belsazar, a nossa vida está na mão dele. É por isso que nós devemos dar louvores a ele. Nossa vida não está na mão do diabo, nem no anjo da morte. Está na mão do Deus verdadeiro. E é por tanto a vida dos bons, dos justos, como dos injustos e dos maus, dos ímpios. Dos dois está na mão de Deus. Ele não tem prazer na morte do perverso, do idólatra. Ele fez de tudo para salvar os idólatras. A gente observa na Bíblia que ele fez de tudo para salvar os pecadores. De tudo. Para salvar e remir o mundo. Mas o mundo não quis saber da salvação. Por isso que não vai ter desculpa. Não haverá desculpa. Porque ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não nasceram adoradores. A gente não nasce adorador. A adoração é uma coisa que a gente aprende através dos nossos pais, da comunidade, dos professores, através dos... Uma criança, ela não nasce adoradora, ela nem sabe quem é Deus. É responsabilidade dos responsáveis de transmitir para ela quem ela deve adorar. Meu filho, vou lhe ensinar quem você deve adorar. Adorar. Você só deve adorar o Criador dos céus e da terra e do mar. Só a Ele você deve adorá-lo. Independente de se você é pobre ou rico, se você está doente ou com saúde, se você é bonito ou feio, ou se você é rico ou pobre, se você... Não quero saber, você tem que adorá-lo, porque Ele é o Criador do universo e sustentador. E a minha missão, meu filho, é transmitir a palavra de Deus para você. E aí os pais dele, com certeza, de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, com certeza, eles eram escolhidos de Deus. E Deus escolhe desde criancinha os seus verdadeiros, lá no ventre da mãe. Deus escolhe lá no ventre quem são os verdadeiros adoradores. Ah, Deus me escolheu, eu já tinha 50 anos, 60 anos. Vai ler a Bíblia. E vai saber que ele disse para Jeremias, quando tu estava sendo formado, Jeremias, lá no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu te formei, eu te ungi, pregador e profeta das nações. Então é isso, a falsa adoração está aí no seu mais alto grau, mas a verdadeira adoração também está aí no seu mais alto grau. Deus e o diabo, a mentira e a verdade, as trevas e a luz, a salvação e a perdição. Resta-nos a nós decidirmos. E decidirmos como Josué falou. Vocês aí vão seguir os deuses de vocês? Vocês vão servir? Eu e minha casa, eu decido servir o Deus verdadeiro. Eu e minha casa. Eles todos sabiam que Josué servia, amava o Deus verdadeiro. Não era uma coisa secreta para ninguém. Eu decido hoje, eu e minha casa, servir esse Deus maravilhoso, que eu nem conheço direito. Jó disse, eu só vim falar de ti. Hoje os meus olhos te contemplam e eu sou vil, eu sou nada. Gente, só um pouquinho a gente ouve falar dele. E Jó disse, hoje os meus olhos te contemplam e eu sou vil. Eu não sou nada. Sou pó e cinza.